Amém, louvado seja Deus. Só pelo nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, é que nós podemos adorar a Deus com essa liberdade. Se não fosse por Jesus, não teríamos acesso ao Pai e essa liberdade que temos de adoração ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Se nós fizéssemos uma enquete sobre os pedidos de oração, quais seriam os pedidos de oração que mais aparecem? O que você tem orado mais? Quer compartilhar com quem está perto de você? Compartilhe aí. O que você tem pedido mais a Deus? Nós temos muitos pedidos, né? Sempre pedimos por saúde. Lá em casa é uma das orações recorrentes, saúde, não é isso? Quem aqui pede diariamente ou semanalmente por saúde? Né? Louva a Deus por saúde. E depois dos 45, que nem eu aqui, 48, vou indo para o 49, dia 2 de março, já vou para o 49, a gente ora mais por saúde ainda, né? Você fica ali atento, preocupado e tal, a gente já começa a perceber as dores. Porque as dores, elas já estavam com a gente. O Moresca aqui é um dos mais novinhos aqui, o nosso obreiro Moresca. Ele deve ter as dores dele, mas ele está num agito, vai casar daqui a pouquinho, né, Deia? Daqui quantos dias, Deia? Daqui 20 dias vai casar, nem tem tempo para pensar nas dores. Mas estão aí. Depois dos 40, você começa a perceber, você começa a se preocupar, e você começa até a orar mais por saúde. Mas oramos pela provisão do Senhor, oramos pelo cuidado, pela proteção. A gente ora também por sonhos, não ora? Você tem teus sonhos, não tem? Aquelas coisas que você pede para o Senhor. De repente uma viagem, é um sonho, né? E não é errado orar e pedir para o Senhor para fazer uma viagem legal, uma praia que você quer conhecer, ter um tempo mais especial de descanso. Nós oramos por sonhos, pedimos ao Senhor por uma faculdade, um curso que você quer fazer, um mestrado, um doutorado, uma especialização, uma casa. Oramos, pedimos ao Senhor muitas coisas. Lucas, capítulo 11, e esse é o primeiro texto que nós vamos ler, eu queria que você já deixasse aberto em Lucas capítulo 11, e também já deixasse preparado aí João capítulo 14, mas Lucas capítulo 11, Jesus está falando sobre oração. Jesus está falando sobre nós pedirmos ao Pai. E Jesus nos ensina os seus discípulos, ensina pela sua palavra a cada um de nós, que nós devemos pedir sim. Se você vai para o versículo 9 de Lucas, ele fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Falando sobre oração, nos incentivando a orar. O versículo 11, Jesus vai dizer: qual pai... Capítulo 11, versículo 11 de Lucas: qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ninguém vai fazer isso. E aí no versículo 12 ele diz: ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? De maneira alguma. O versículo 13, vai ser colocado na tela, Jesus dá uma virada nos pedidos de oração. Ele dá uma virada nessa questão do pedir oração e de orar e pedir a Deus. Aí Jesus diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Você pode fechar seus olhos mais uma vez e orar? Pai amado, nós pedimos ao Senhor agora a doce presença do Teu Santo Espírito, que habita os nossos corações, daqueles que já se renderam ao Senhor Jesus, mas que se faz presente e que visita-nos durante esse culto. Visita-nos, Senhor, revela-te, Senhor, e fala conosco, Pai, ainda mais. Como já falaste nesse culto, fala ainda mais pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui o Senhor fala de oração, mas Ele fala de um pedido específico: pedir o Espírito Santo ao Senhor. Nós temos visto os milagres de Deus. Enquanto ministrava, ministro Rodrigo falou dos milagres de Deus.
No último dia do ano foi tão gostoso a gente ver os testemunhos. Veio aqui a Fernanda, esposa do Rogerinho, testemunhando sobre a cura de um câncer. Como é gostoso a gente estar junto aqui, encontrar o irmão Adailton. O irmão Adailton estava numa luta contra o câncer, está na reta final, graças a Deus, numa recuperação plena. Está passando aqui pelos cultos conosco. E tantos testemunhos de cura nós temos. Testemunhos de famílias restauradas, testemunhos de curas de enfermidades, testemunhos de provisão de Deus, milagres de Deus, de prover os recursos, portas que se abrem em trabalhos, concursos que a pessoa faz e o Senhor abençoa e ela é aprovada. Temos muitos milagres de Deus. Deus é um Deus de milagres, amém? Deus é um Deus de milagres, e a gente vê esses milagres, nós experimentamos esses milagres em nós. No Antigo Testamento, o povo de Deus viu os milagres, experimentou os milagres de Deus. Se nós olharmos ali para aquele período de libertação do Egito, nós vemos os milagres de Deus acontecendo, as pragas acontecendo, Deus movendo o coração de Faraó, o povo indo, o mar se abrindo, um fenômeno sobrenatural. Mas não só o mar se abrir para que o povo passasse em terra seca, nós vemos e eles experimentaram os exércitos vindo atrás deles e o mar se fechando. Eles viram à noite uma coluna de fogo protegendo eles no deserto. Eles foram alimentados pelo maná. Eles foram protegidos das serpentes que habitam no deserto e eles foram protegidos dela. Eles experimentaram à noite, no frio do deserto, essa coluna de fogo, e de dia uma nuvem protegendo eles. Mas mesmo o povo vendo os milagres de Deus e experimentando os milagres de Deus, bastava Moisés sair para o monte e o povo imediatamente construía para si o quê? Um bezerro de ouro. Estavam dependentes da presença de Moisés, dependentes daquele líder, dependentes dos milagres, porque não conheciam a fonte, o Deus dos milagres. Eles dependiam desses milagres, mas eles não viviam a fonte, o Deus dos milagres. Vai lá para João capítulo 14 agora, abre a sua Bíblia lá em João capítulo 14. O Evangelho de Jesus, queridos, não é sobre ver milagres. O Evangelho de Jesus não é sobre experimentar milagres, mas é sobre conhecer e viver intimamente com o Deus dos milagres. Você crê nisso? Diga amém. Vamos ler juntos essa frase? O Evangelho de Jesus não é sobre ver os milagres, mas é sobre conhecer e viver intimamente com o Deus dos milagres. E é isso que é o Evangelho. Aquele povo não conhecia a fonte. Talvez você tenha até experimentado milagres na sua vida. Talvez você tenha visto milagres na sua vida, mas você está longe da fonte dos milagres. Está longe do Deus dos milagres, porque Deus, pela graça dele, ele manifesta milagres, mesmo naqueles que estão às vezes distante do Deus dos milagres. O que o Senhor tem para nós é o milagre, o maior dos milagres, que é o milagre da presença dele nas nossas vidas. O milagre de ter o Deus dos milagres, o Deus de milagres, habitando a nossa vida. E essa era a promessa que todo o Antigo Testamento permeou a história do povo de Deus. Deus estava se revelando gradativamente. Deus se revelou a Abraão, e ao se revelar a Abraão, ele diz que, olha, da sua descendência, eu farei e abençoarei todas as nações. A sua descendência vai ser tão numerosa como as areias desse deserto, como as estrelas do céu que você contempla à noite nesse deserto. E ele faz uma promessa de bênção a Abraão. E Deus começa a se revelar. No Antigo Testamento, Deus se revela ao povo como Yahvé,
como Jeová, como aquele que Elohim, como Senhor, mas Deus ainda está lá. E Deus se revela de longe. Deus vem ao encontro do povo no Antigo Testamento. Ele se revela a Moisés. Moisés tem um relacionamento de intimidade com Deus. Mas Deus vem pontualmente. O Espírito Santo de Deus se revela, toma os profetas pontualmente. E o grande desejo dos profetas no Antigo Testamento era o dia onde a presença de Deus seria perene, seria presente na vida deles. Porque no Antigo Testamento Deus ainda estava se revelando e Ele não tinha se revelado ainda plenamente. Mas nós sabemos que quando Jesus vem, nós temos uma revelação maior de Deus. Porque Jesus é o próprio Deus entre nós. Deus Filho, a presença de Jesus entre nós. É por isso que Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então, Deus que estava lá, Deus que estava mais distante, que se revelava vindo ao encontro do povo no Antigo Testamento, agora em Jesus, nos Evangelhos, nós vemos Jesus conosco, Deus conosco. E agora os discípulos de Jesus, o povo da Judéia, daquela região toda, começa a ver a presença de Deus com eles. E eles veem os milagres também. Assim como no Antigo Testamento, Deus manifestava sinais e maravilhas, agora com a presença de Jesus, Deus continua manifestando-se com sinais e maravilhas. Mas Jesus diz algo que deixa eles assim, perturbados. Jesus diz: antes de Abraão, eu sou. Jesus diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai. E Jesus se revela como Deus, Deus Filho. E Jesus nos ensina como se relacionar com Deus Pai. O Deus Filho nos ensinando a nos relacionar com Deus Pai. E os milagres acontecem, os discípulos estão seguros com a presença de Jesus. Mas chega um momento, e aí está em João 13, 14, até João capítulo 17, aonde Jesus diz aos seus discípulos: eu vou para a cruz, eu vou morrer numa cruz, eu vou ressuscitar. E os discípulos entram em pânico. Porque imagine você tem a presença de Deus agora não mais lá se manifestando pontualmente. Você tem a presença de Deus ao seu lado. E você caminha com Deus ao seu lado. E você vê os milagres de Deus acontecendo. Você tem a proteção de Jesus. Você tem as palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna. E você tem os milagres acontecendo. Você tem Deus ao seu lado. E Jesus diz: eu preciso voltar ao Pai. Então, Jesus faz uma promessa. A promessa do Espírito Santo. E Jesus diz: é necessário que eu volte ao Pai, para que o Espírito Santo possa vir. E agora Deus não vai estar mais lá, se revelando pontualmente. Deus não vai estar mais ao lado, mas Deus vai habitar os seus corações. João, capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia aí, João, capítulo 14, versículo 16 até o versículo 20. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Sublinhe isso. Ele vive com vocês e ele estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei então para vocês. O que Jesus está dizendo: chegou um novo tempo, chegou uma nova era, uma era onde agora Deus vai habitar no coração daqueles que creem nele, que creem na obra de Jesus na cruz. Você já tem o Espírito Santo na sua vida?
Se você tem, diga amém. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Quem é o Espírito Santo? A presença do Espírito Santo em nós, queridos, é a presença de Deus em nós. Porque o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus que é Trindade, que é uma unidade de 3 pessoas, que eternamente se relacionam em amor. Esse Deus que se revelou plenamente em Jesus, e que nós podemos conhecê-lo agora plenamente por causa do Espírito Santo em nós. Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, pois ele participa na criação de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava na criação de tudo. O Espírito de Deus estava na decisão por criar os seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículo 26, você observa ali um façamos, como se fosse uma assembleia solene de Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gênesis 1, 26, você lê eles dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo está ali. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo concebeu Jesus. Quando você lê a história do nascimento de Jesus, você lê Mateus 1, versículo 18, você encontra o texto dizendo que Maria concebe, ao conceber pelo Espírito Santo, ao engravidar pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, Criador, aquele que tem a força vital para trazer vida, para dar vida, traz Jesus, concebido da Virgem Maria. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus, e é Ele que nos dá vida. Se você ler Romanos capítulo 8, você vai encontrar essa declaração de que o poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que o Espírito Santo age para ressuscitar Jesus, é o poder que nos dá vida. Então, o mesmo Espírito Santo que agiu na criação, é o Espírito Santo que é capaz de dar vida nova a mim e dar vida nova a você. Romanos 8:11 diz o seguinte, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E é o Espírito Santo que ressuscita você e que nos ressuscita para uma vida nova em Cristo Jesus. É o Espírito Santo então que gera um novo nascimento. Quando Nicodemos chega para conversar com Jesus e vai à noite às escondidas para falar com Jesus, Nicodemos pergunta, Jesus fala sobre o reino de Deus. E Jesus diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, um homem religioso, um homem de vida ilibada, uma pessoa de respeito naquela sociedade. Nicodemos olha para si mesmo, olha para Jesus e diz, como que pode eu, um homem velho, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Aquele que nasce da carne, Jesus diz, é carne. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, existem 2 nascimentos. Um nascimento carnal e um nascimento espiritual, Nicodemos. Embora você seja um religioso, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Talvez você esteja aqui hoje e você é um investigador das coisas da espiritualidade, é um bom religioso, mas ainda não teve um encontro com Jesus. E a palavra de Deus hoje é necessário vos é nascer de novo. Porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. E pesado é o jugo da religião. Pesado é o jugo
das nossas próprias obras. E Jesus chama então ao novo nascimento. E quem dá esse novo nascimento? O Espírito Santo. É Ele que age para gerar um novo nascimento. O Espírito Santo, então, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode, Ele sabe, Ele é. Hoje de manhã o pastor Roberto pregou sobre isso. Detalhou exatamente isso para nós. O Espírito Santo é Deus. Se nós voltarmos então para o texto de Lucas 11 e João capítulo 14 em diante, nós precisamos do Espírito Santo. E precisamos pedir então o Espírito Santo em nós. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo é que nos conecta com Deus e com a plenitude de Deus. Ela não nos conecta somente com Deus por um relacionamento eu aqui e Deus ali. Esse é um tipo de conexão. É a conexão que você tem com a sua esposa, é a conexão que você tem com seu filho, com a sua filha. É um tipo de relacionamento, eu aqui, você ali. Não, a conexão que Deus faz, que o Espírito Santo faz em nós, é uma conexão de eu em Deus, Deus em mim, eu em Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, e eles em mim. É o que diz João, capítulo 14, o versículo 17. Volte novamente para esse versículo. O texto diz: o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A presença de Deus em nós, a presença clara de Deus, não do nosso lado, mas presente, perene em nós. Se você vai para o versículo 20, o versículo 20 diz o seguinte: naquele dia, observe isso, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Eu vou repetir. O Espírito Santo traz essa compreensão para nós, não mais de Deus lá, não mais de Deus ao meu lado, mas a compreensão clara que eu posso agora compreender Jesus e estar com Jesus e estar em Jesus. O texto diz: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O Espírito Santo, queridos, nos leva para viver essa comunhão com o Pai. Essa vivência de comunhão, de conexão, de ligação íntima com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora nós podemos nos relacionar então plenamente com Deus. É a presença do Espírito Santo então que faz isso. Sabe por quê? Porque nós sozinhos não conseguimos, pelas nossas próprias forças. Os profetas, eles tinham esse desejo da manifestação do Espírito Santo. Se você ler, por exemplo, Joel, capítulo 2, versículo 28, o profeta diz do dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Era um anseio dos profetas. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eles esperavam por esse momento onde o Espírito agiria sobre todos na terra. Todos os povos, todas as etnias, todas as pessoas, independente de suas histórias. E aí, se você vai para Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel vai falar de um novo tempo, então, aonde o Espírito mudaria os nossos corações. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Isso se cumpriu. Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado. E a partir dali, o Espírito Santo tem feito algo maravilhoso. O próprio Espírito Santo de Deus
tem nos levado para Ele. A providência divina agindo na história e agindo na sua história para que você conheça a Jesus. Se você ler João capítulo 16, versículo 13 e 14, o texto diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade. João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorificará a Jesus, nos levará para Jesus e trará glória ao nome de Jesus, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Eu creio que o Espírito Santo tem movido você para se aproximar ainda mais de Jesus, para que você possa ter um encontro com o Senhor Jesus. Sozinhos a gente não consegue chegar, mas o Espírito Santo nos guia até Ele. É a presença do Espírito Santo, queridos, que abre os nossos olhos. É só o Espírito Santo que consegue abrir os nossos olhos para a gente conhecer e ver a nossa realidade, como nós somos de fato. Sozinhos nós não conseguimos. João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz: então, quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele. É o Espírito Santo que realmente trabalha em você e faz com que você entenda o que você é pecador, que eu sou pecador, que eu preciso de salvação. Porque nós, por nós mesmos, a gente sempre vai dizer: não, eu não sou tão pecador assim. Nunca matei, nunca roubei. Eu sou uma boa pessoa, até pago meus impostos. Né? Não minto. Eu sou uma boa pessoa. Como assim eu preciso de salvação? Mas o Espírito Santo convence e mostra o quanto estamos distantes de Deus e somos carentes da graça de Deus. O mesmo Espírito que nos leva na providência do Senhor para perto de Jesus, para perto de pessoas que vão testemunhar de Jesus, o mesmo Espírito Santo que te trouxe aqui, o mesmo Espírito Santo que fez você conectar agora para participar desse culto, conectado online. Esse mesmo Espírito Santo é que diz ao seu coração: você precisa de salvação, embora você seja um bom religioso. Embora você seja uma pessoa aparentemente tão boa, é o mesmo Espírito Santo que diz, como Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Ele nos revela que estamos separados, destituídos da glória de Deus. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Você tem permitido o Espírito Santo tem falado com você? Que passos vocês têm dado em direção a Jesus? Mas é a presença também do Espírito Santo que nos leva a confessar Jesus. É Ele mesmo que faz isso. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, 1 Coríntios 12, versículo 3, a palavra de Deus vai mostrar que é o Espírito Santo que faz isso. Diz assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Diga amém. Muitos, a maioria. Então eu quero que você diga assim: obrigado, Espírito Santo, por ter me levado a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Isso foi graça de Deus sobre você, sobre mim. Eu sozinho não seria capaz de fazer isso. E eu creio que hoje o Espírito Santo vai fazer com que muitos também digam: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é meu único Salvador, não há outro. É o Espírito Santo que move isso, que nos leva a confessar, que nos leva ao arrependimento real nas nossas vidas. A plenitude do Espírito Santo, então, nos conecta à plenitude de Deus. Porque a presença do Espírito Santo resgata em nós a nossa verdadeira identidade. É o Espírito Santo que nos forja numa verdadeira identidade. Nesse mundo sem Jesus, o que nós encontramos é o vazio, é o abismo mesmo.
as angústias de um mundo longe de Deus, o vazio de um mundo longe de Deus. Nós tentamos encontrar sentido para a nossa vida em coisas, criamos situações, criamos nossos próprios deuses. Deus, a palavra Deus é uma etiqueta, e você põe essa etiqueta aonde você quiser. Você põe essa etiqueta onde os desejos do teu coração o levem a pôr. Você pode pôr essa etiqueta Deus no dinheiro. Você pode pegar essa etiqueta Deus e colocar nos seus filhos. Você pode pegar essa etiqueta Deus e colocar no seu pai, na sua mãe. Você pode pegar essa etiqueta Deus e colocar no seu sucesso. Mas Deus se revelou nas Escrituras Sagradas. Se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E ao conhecermos isso, pelo próprio Espírito Santo que move o nosso coração, a gente pode dizer: Deus, preenche então o meu coração. E não permita que eu coloque o nome de Deus, ou coloque os desejos do meu coração, ou o sentido da minha vida e o propósito da minha vida em coisas da criação. Então o Espírito Santo, Ele forja em nós, preenchendo o nosso coração, a nossa identidade, quando Ele revela de fato o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16, Romanos 8, versículo 15 e 16, a palavra de Deus diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção. Aleluia! O Espírito Santo que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, então, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá identidade. E Ele começa então a forjar Jesus em nós. Romanos 8, versículo 29, a palavra de Deus vai dizer então que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus está sendo forjado em mim, está sendo forjado em você, pelo Espírito Santo agindo em nós. E à medida que nós vamos crescendo à luz da palavra de Deus, vamos caminhando, vamos enfrentando as provações, as circunstâncias do dia a dia, com a presença de Deus em nós, Jesus vai sendo forjado em nós. E agora nós temos propósito, agora a nossa vida tem sentido, tem objetivo, tem clareza. Não estamos mais perdidos nesse mundo, colocando etiqueta de Deus em coisas, correndo atrás de coisas e mais coisas, tentando preencher o vazio do nosso coração. Não, a minha vida tem sentido. Então quando nós passamos por provações, passamos por lutas, nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor está forjando em mim nesse tempo? Talvez você esteja passando por lutas, num tempo de dificuldades, e a sua oração, a sua pergunta tem que ser: Senhor, dá-me plenitude do Teu Espírito, e me revela o que o Senhor está forjando em mim nesse tempo. O que do caráter de Cristo, o que de Jesus, esse construtor Espírito Santo, esse Deus Criador Espírito Santo, a presença plena de Deus em mim, está forjando em mim. E Deus mesmo vai te mostrar o que Ele está fazendo, para que você, que nós possamos glorificar a Deus ainda mais. É o Espírito Santo, queridos, então em nós, que nos dá plenitude. Podemos ser plenos de Deus. Efésios capítulo 5, do versículo 18 em diante, diz: não se embriaguem com o vinho. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então agora, queridos, nós não queremos somente os milagres. Nós não vivemos de milagres. Nós queremos a habitação e a presença do Deus dos milagres.
E os milagres, como disse Jesus, vão seguir aqueles que creem. Porque os milagres é o sinal claro da presença do reino entre nós. Mas nós não somos dependentes dos milagres. Mas nós vivemos, então, a presença do Deus do milagre. O Espírito Santo agindo em nós, nos dando essa clareza de filiação, nos dando essa clareza de que nós temos propósito na nossa vida, nos dando essa clareza de que no Senhor nós encontramos sentido, nos ajudando a enfrentar os desafios que temos dia após dia. Você tem vivido a presença do Espírito Santo na sua vida? Você pode fechar seus olhos e falar você com Deus. O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. Ele habita em nós. E nessa noite o Espírito Santo está aqui para falar ao seu coração. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Dizendo, eu recebo você, Jesus, na minha vida. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu naquela cruz em meu lugar. Eu creio, Jesus, que o Senhor levou sobre si todos os meus pecados. Eu creio, Jesus, que o Senhor ressuscitou. Eu creio, Jesus, que eu sou pecador, eu preciso de salvação. O Espírito Santo está dizendo isso ao seu coração. Essa é uma noite de salvação. E você pode dizer, vem então, Espírito Santo, habitar o meu coração.